Isaías 66. E essa semana pegou ali a Bíblia, deu uma lida, né, deu uma meditada na palavra, Deus falou ao seu coração, né? Quer dizer, é importante, né? É importante, porque quando a Marta e a Maria estavam lá, a Marta ficou afadigada ali, né, de um lado para o outro. A Maria sentou e ouviu a palavra de Jesus ali nos pés dele, né? Sentou-se aos pés de Jesus. E Jesus falou uma coisa que a gente está na igreja, pessoal. Às vezes tem gente que está na igreja, ela se importa muito com aquilo que o irmão fala, que a irmã fala, às vezes até que o pastor fala. O pastor falou, mas às vezes o pastor ele pode estar falando algo que é a opinião dele, entende? Quer dizer, então o que eu tenho que prestar atenção? No que Jesus falou. Quer dizer, o que Jesus falou? Jesus falou que a Maria escolheu a melhor parte. Então, se alguém, desde o domingo passado, alguém que está aqui, alguém que está me assistindo, não pegou ali um tempo para a palavra, não orou, não leu a Bíblia, não meditou, né? Eu acho interessante, né? O missionário agora está, desde os 6 anos de idade que ele caminha com Jesus, né? E ele estava comentando, né, que todos os dias ele medita na palavra de Deus, né? Não tem uma coisa que você faz todos os dias. Pastor, tem coisa que eu faço todos os dias. Então isso é importante para você, que você faz todos os dias, né? Quer dizer, pastor, mas eu vou ser sincero, eu não pego a palavra todos os dias, até porque não é tão importante para você, né? A gente tem que admitir, porque Jesus falou, o que Jesus falou? Ele falou que a Maria escolheu a melhor parte. Então, quem não pegou a palavra de Deus essa semana, não teve um contato com Deus, não orou, não buscou o Pai, não falou, jogou fora essa semana a melhor parte, porque Jesus falou que a Maria escolheu a melhor parte. Então, uma boa parte das pessoas que estão da igreja, uma boa parte não está desfrutando da melhor parte que Jesus falou que é ouvir a palavra dele, é sentar-se com ele, é ficar ali. Mas vamos lá, tem 2 partes hoje dessa reunião que nós vamos fazer. A primeira, Isaías 66, versículo 2, ele diz aqui, porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor, mas eis para quem olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Irmãos, aqui ele está dizendo para quem ele olha, né? O pobre e abatido de espírito, ou seja, aquela pessoa que reconhece que necessita de Deus, é aquela pessoa que reconhece que necessita de Jesus, quer dizer, aquela necessidade que a pessoa tem. Inclusive esse abatido de espírito, tem até uma tradução que eu pedi para separar para a gente, que para mim aqui eu vejo aqui, você vê nas telas aí, tá bom? Que é na linguagem de hoje, né? O Novo Testamento, a linguagem de hoje, né? Como é que é mesmo? Linguagem NTLH, né? NTLH, isso mesmo? É nova tradução na linguagem de hoje, isso, tá bom? Vamos lá, Isaías 66, 2, olha o que diz: eu mesmo fiz o céu e a terra, todas as coisas são minhas, mas eu cuido dos pobres e dos arrependidos, e dos que me temem e obedecem às minhas leis. Olha aí, quer dizer, ele cuida dos pobres e dos arrependidos. Ou seja, às vezes a pessoa, irmãos, ela não sabe como que ela chama a atenção de Deus. E a partir do momento que ela tem um arrependimento, por incrível que pareça, um arrependimento, mas é um arrependimento sincero, ela chama a atenção de Deus. Porque você deve conhecer pessoas que elas quase não erram, elas erram pouco, mas também se arrependem pouco. Quer dizer, a pessoa quase não erra, mas também quase não se arrepende. Ela acha que o erro que ela cometeu todo mundo faz, porque não é bem assim, porque ela errou por causa de alguém, porque influenciaram aquela coisa toda. Quer dizer, a partir do momento que eu erro e eu começo a colocar a culpa em alguém do meu erro, eu não estou me arrependendo.
Vai ser muito difícil uma pessoa que coloca a culpa em alguém dos seus erros se arrepender. Vai ser muito difícil, ela sempre vai dizer que é a outra pessoa, que é isso, que é aquilo. Agora, a partir do momento que ela se arrepende, de verdade, fala, pai, olha, eu me arrependo. Por exemplo, o dia que você aceitou Jesus, se alguém perguntar para você, olha, que dia que você se arrependeu de verdade? Aí a pessoa fala, mas me arrependi assim. Como assim me arrependi? Se arrependeu de não ter se rendido ao Senhor antes, de não ter se entregado, de não ter reconhecido o que Ele fez naquela cruz, porque não são poucas as pessoas que dizem assim, olha, a minha vida, ela é minha, e eu faço da minha vida o que eu quero. Tudo bem, mas a partir do momento que eu descobri que Jesus Cristo, Ele morreu por mim, Ele derramou o sangue dele, e com aquele sangue, Ele comprou pessoas de todas as tribos, línguas e nações, eu entendi que eu fui comprado. Então, se eu fui comprado por Deus, eu pertenço a Deus, porque eu fui comprado. Então, eu vou me arrepender por não entender que eu havia sido comprado por Deus, ter feito o que eu fiz. Quer dizer, aonde vem o arrependimento? Fala, pai, olha, eu fazia o que eu queria com o meu corpo, sabe, eram vícios, eram coisas erradas, mas por quê? Porque eu não tinha um entendimento que o Senhor havia me comprado. A partir do momento que esse entendimento vem, você fala, poxa vida, o Senhor me comprou, e o que eu estava fazendo? Eu já vi pessoas às vezes dizendo assim, olha, eu estava até pensando em tirar a minha vida. Mas espera aí, essa vida é sua? Você é evangélico? Não, claro que eu sou evangélico, então você não tem entendimento nenhum. Porque se você se diz evangélico, se você se diz cristão, e você aceitou a obra do Calvário, a tua vida não pertence mais a você, a tua vida pertence a Ele. E Ele não deu autorização a ninguém para tirar a própria vida. Então não tem como achar obediência numa atitude dessa, porque a sua vida não te pertence. Quer dizer, a partir do momento que você entregou ela para Jesus, por isso que você percebe que muita gente diz que entregou a vida para Jesus, mas continua fazendo tudo que tem vontade. Essa pessoa, ela está acreditando numa religião. Para ela é melhor estar nessa religião que diz que ela vai para o céu, do que estar num lugar que não diz nada. Quer dizer, então para ela é confortável, só que a vida dela ainda pertence a ela. Quer dizer, não houve um arrependimento. Ela fala, não, espera aí, por que eu estou fazendo isso? Se agora a minha vida pertence ao Senhor. Quer dizer, por que eu estou tratando a minha esposa dessa maneira? Por que eu estou tratando o meu marido? A mulher vai dizer dessa maneira, os meus filhos, os meus pais. Quer dizer, se o Senhor realmente fez isso para mim. Quer dizer, aí que vem o arrependimento. Porque quando o João Batista, que era o primo de Jesus, ele falou a respeito disso, a respeito desse arrependimento, quando ele começa, põe lá em Mateus capítulo 3, aí você vai entender. Você sabe que Deus olha para aquele que se arrepende, olha para aquele que é contrito de coração e aquele que se arrepende. Se arrependeu, meu irmão. Pastor, mas você acha que todo mundo que se arrepende, Deus vai olhar? E você acha que é todo mundo que se arrepende, irmão? Eu já cansei de ver gente falar, eu nunca fui tão ruim assim, não. Eu nunca fui ex-nada, eu nunca fui ex-bandido, eu nunca fui ex-viciado, eu nunca fui ex-prostituta, eu nunca fui ex-nada. Eu sempre fiz as minhas coisas tudo direitinho. Essa pessoa não vai se arrepender nunca de ter negado Jesus, Quer dizer, mas mesmo ela não achar que não fez nada errado, ela ainda não reconhecia o que Jesus fez por ela. Então aí tinha que ter esse arrependimento, ainda que a pessoa cumprisse o dever dela, Porque na realidade fazer essas coisas que eu disse, ninguém merece medalha para isso, porque é um dever, É um dever. Eu acho às vezes interessante uma pessoa às vezes querer ser aplaudida porque cumpre o dever, Eu casei com a minha esposa, eu ser fiel
É o meu dever perante a aliança que eu tenho com o meu Senhor. Eu não tenho que ser aplaudido por causa disso. Quer dizer, é o meu dever. Agora, quando a pessoa ela começa a ter esse entendimento, que a vida dela começa a mudar. Quer dizer, de repente, um arrependimento, sim, às vezes até os amigos nem entendem nada, né? Os amigos não entendem nada, eu mesmo não entendi, né? Foi no auge, né? Que eu costumo falar que tem o fundo do poço, né? E tinha o auge do fundo do poço, né? Que foi onde eu e meu irmão nós chegamos, né? E eu vi o meu irmão, né? Que havia comprado um bar e deu uma confusão a compra desse bar. Aquilo seria, a compra daquele bar, seria a nossa derrota total e completa mesmo. Ali que o diabo já estava preparando a cova para a gente, né? Mas ele comprou, não comprei com ele não, ele comprou ele mais um sócio, eu não comprei, eu só ia lá, eu só frequentava, né? Aí eu cheguei lá e eu vi o meu irmão na cozinha, né? Chorando. Aí eu falei assim, não precisa chorar não, é tranquilo, mano. Vamos lá, a gente vende teu carro, a gente vende... Porque na época, para você ter uma ideia, o celular era caro. Eu tinha um celular caro na época, que eu servia café, e eu trocava por café. Eu tinha um cliente bom que vendia celular, e eu peguei um celular, mas muito bom na época. Falei, a gente vende essa porcaria aqui, vamos pagar. Aí meu irmão falou uma coisa que eu nunca tinha ouvido. Ele falou, não, Du, eu estou chorando, porque eu estou arrependido. Arrependido? Hã? E eu falei, mas arrependido do quê? Ele falou assim, eu fui na igreja. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Ele falou, estou arrependido. Irmão, tem gente que está na igreja, nunca se arrependeu. Nunca se arrependeu. Não, mas me arrepender do quê? Né? Se você entregou a sua vida para Jesus, meu irmão, você nunca fez o que você quis com o teu corpo, com teus pensamentos, com o que você teve vontade. Você nunca... muitas pessoas nunca nem se preocuparam com Deus, que Ele estava lá. Quando brigou com alguém, falou palavrão, quando xingou, Ele estava lá. Ele escutou tudo. Ele viu, os olhos dele estão em todo lugar, Ele viu tudo. Ô Pai, o Senhor ouviu toda essa palhaçada que eu fiz? Pai, o Senhor é maravilhoso, o Senhor me aceitar. Eu me arrependo. Quer dizer, olha o que o João Batista falou, 3:8, né? Depois você lê o capítulo 3, a gente vai falar mais sobre ele hoje, na segunda parte do que nós vamos falar. 3:8, ó. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, um arrependimento é sincero? Sim, quando? Quando ele produz fruto digno de arrependimento. Quer dizer, então, a partir do momento que uma pessoa se arrepende, um marido chega para a esposa para o marido, o filho para o pai, irmão para irmão, não importa. Olha, o negócio é o seguinte, eu me arrependo. Né? Aí, claro, talvez a pessoa não tenha mais crédito, né? Mas se ela começar a produzir fruto digno de arrependimento, quer dizer, o fruto tem que ser digno desse arrependimento. Quer dizer, às vezes até a pessoa maltratou alguém que já morreu. Aí como é que vai fazer? Né? Não tem mais. Mas aquele arrependimento que ela teve de ter maltratado o avô, a avó, o pai, a mãe, o irmão, a irmã, alguém que já partiu, aquele arrependimento que a pessoa tem vai fazer ela ser uma pessoa diferente com os outros a partir de agora, porque é uma pessoa que se quebrantou, entendeu? Quer dizer, ela não teve de volta aquela pessoa para poder dizer, olha, eu quero lhe pedir perdão, um dia eu lhe ofendi, um dia eu menti, e tem muita gente que nem morreu, mas Deus não vai dar condições para nós de encontrar essa pessoa novamente, para a gente poder pedir perdão. Às vezes a gente não sabe nem onde a pessoa está, ou às vezes a gente tem que entender, ela também não quer nem ver a cara da gente. Né? Tem pessoa que não quer nem ver a gente mais, entendeu? Então, mas isso fez a gente mudar com o próximo. Quer dizer, você começou a produzir fruto digno de arrependimento. Quer dizer, você sabe tudo aquilo onde você negou a sua fé, onde você negou Jesus, onde você não foi um cristão, aí você começa a produzir fruto digno de arrependimento. É para esses que Deus olha. Não é para aqueles que ficam tentando ser perfeito o tempo todo, tentando maquiar os seus erros, né? Não tem gente que fuma escondido,
né? Quer dizer, você acha que a pessoa beber escondido, né? A pessoa bebe escondido, né? E tudo mais, quer dizer, mas por que ela está fazendo aquilo? Porque ela sabe que a vida dela não pertence a ela, então ela está se escondendo de Deus. Quer dizer, o que ela tem que fazer? Diabo, é você que está fazendo eu passar essa vergonha com o meu Deus, é você que está me envergonhando. Eu vou, a partir de agora, eu me arrependo e vou ter uma vida diferente diante de Deus. Quer dizer, tudo isso vem com arrependimento. Eu já falei, eu aprendi isso na igreja, na palavra. Tem gente que pouco erra, mas também pouco se arrepende. Tem gente que já erra um pouco mais, mas se arrepende. A pessoa para, ela pensa, né? Não tem o marido e a mulher? Aí, de repente, uma discussão, uma coisa tola, de repente ela chega perto dele, ou ele chega perto dela e fala, que bobeira, né? Não, bobeira nada, eu não quero ver tua cara. Mas para que isso? Né? Para que isso daí? Né? Uma pessoa que às vezes vem pedir perdão para outra, fala assim, não, vamos parar com isso aí. A pessoa que é quebrantada, ela é diferente. A pessoa que se arrepende, a pessoa que perdoou muito, ela é muito perdoada. Pode ter certeza. Quem perdoa muito é muito perdoado. Quem perdoa pouco é pouco perdoado. Quem não perdoa nada, eu tenho pena dessa pessoa que não perdoa nada, porque ela não vai ser salva. Ela não vai. Porque se ela não perdoa, como é que ela vai ser perdoada? Ela foi perdoada. Você lembra aquela parábola que teve? Que Jesus perdoou, o Senhor ali perdoou a dívida daquele homem. Suponhamos que a dívida daquele homem fosse 5 milhões. 5 milhões. Aí perdoou. Aí ele saiu, tinha um que devia para ele 5 mil. Aí ele foi perdoado, mas ele não perdoou quem devia 5 mil para ele. Daí foram lá e levaram a notícia para o Senhor. Fala assim, ó, o senhor perdoou ele, mas ele não perdoou os outros. O que ele mandou fazer? Mandou lançar nas trevas. Quer dizer, por quê? Porque ele foi perdoado e não perdoou. Então, para a pessoa que não perdoa, a notícia não é boa, não. Essa pessoa vai ficar sem a salvação, porque ela não perdoa, então ela não é perdoada. Agora, a pessoa que perdoa, ela é perdoada. Agora, o arrependimento é fundamental. Se não houve esse arrependimento, tem que haver e tudo mais. E não é remorso, não. É arrependimento mesmo. A pessoa pode estar se prostituindo, pode estar fazendo o que for, mas ela se arrependeu. Aí até alguém pode dizer, mas você não era o fulano, você não era assim, sim, mas agora eu me arrependi. Ah, mas eu não acredito. Você, irmãos, às vezes o problema do pecador é que ele quer que as pessoas acreditem nele. O pecador não tem que querer que as pessoas acreditem nele. Ele tem que produzir fruto digno de arrependimento, é isso. Aí eu fui lá, meu pai não acreditou em mim. Não acreditou, porque todas as vezes você já mentiu para ele. Ele não acreditou. Aí eu fui lá, fui falar com ela. Ela me chamou de mentiroso. Sim, é o que ela conhece da pessoa. É isso. Quer dizer, agora a partir do momento que o fruto digno do arrependimento vai sendo apresentado, as coisas começam a mudar. Aí as coisas começam a ser diferentes, porque a pessoa diz, agora eu vou ficar firme, agora, mas ninguém acreditou. Porque das outras vezes também falou a mesma coisa, aí ninguém acredita, né? Quando a gente começa a falar a mesma coisa sempre e não cumpre, as pessoas não vão acreditar na gente, né? As pessoas não vão falar assim, não, tudo bem, é bacana, legal e tudo, mas na realidade a pessoa não vai acreditar. Agora, quando a pessoa se arrepende, ainda que ninguém acredite nela, ela nem se importa. Aliás, ela até com humildade, eu falei para algumas pessoas quando me converti, falei, você está certo em não acreditar em mim, você está certo, porque eu já tive muitas religiões, falei que agora eu tinha encontrado e depois eu mudei, então você está certo. A pessoa tem que falar, você está certo em não acreditar em mim, porque eu já falei que ia fazer uma coisa e não fiz. Não, a pessoa fica brava. Não, mas por que não acredita em mim? Se eu estou falando que, quer saber de uma coisa? Agora também não vou fazer mais. Pronto. Que arrependimento que era isso aí? Não tinha arrependimento nenhum aí. Se tiver um arrependimento sincero, o pessoal vai falar, ainda que ninguém acredite em mim, mas Deus acredita em mim. Eu me acertei com Ele, eu estou zerado com Ele.
então acabou, eu com Deus eu estou bem, e Deus vai mostrar, e acaba mostrando, pode ter certeza. Quando o apóstolo Paulo estava no naufrágio, quer dizer, o que aconteceu? Ele foi para uma ilha, para escapar do naufrágio foi uma luta, foi uma batalha, quase morreram, mas não morreram. Aí chegou lá, ele foi fazer a fogueira, foi pegar lá, foi pôr a mão lá no pedaço de pau lá para fazer a fogueira, a víbora, pum, picou lá a mão dele, mordeu a mão dele. Aí, o que os nativos falaram? O que as pessoas falaram? Nossa, esse cara, esse homem, né? Ele deve ser um tremendo pecador, porque ele já quase morreu no mar, e agora vem para a terra seca, e vai pegar, fazer a fogueira, a cobra pegou, vai morrer. Coitado desse cara. Tudo bem, eles falaram, coitado desse homem, né? Mas daqui a pouco o que ele fez? Jogou a cobra no fogo, e o pessoal esperou ele inchar e morrer, e nada. Quer dizer, aí aqueles que duvidavam, né? Aqueles que duvidavam, olharam e falaram, daí pode até mudar, falaram, esse homem é um Deus, né? Esse homem. aí já mudaram, né? Falaram, não, esse homem, claro, então, irmãos, eu sou muito sincero, teve coisas na minha vida que eu não me importava quando duvidavam, porque eu dei motivo. E se você deu motivo, por exemplo, uma pessoa que para de beber, ela bebeu 40 anos, 50 anos, aí ela parou de beber uma semana, ela quer que faça uma festa, porque ela parou de beber uma semana, né? Aí você pergunta para ela, quantas vezes você já parou de beber? Ah, teve uma vez que eu parei, fiquei 3 anos sem beber. Então vamos esperar 3 anos de novo, irmão. Depois a gente faz a festa. Porque dá de fazer a festa e se alegrar, e na festa você voltar a beber. Quer dizer, a pessoa parou de fumar. Quanto tempo parou de fumar? Ah, eu parei de fumar, o quê? 3 meses e meio, né? Tá bom, irmão, amém, glória a Deus. Nossa, que povo frio, pensei que eles iam aplaudir Jesus. É só você cumprir direitinho daqui a um tempo, 1 ano, 2, 3, 5, 10, aí você começa a dar testemunho, porque tem gente até quando vai dar testemunho, às vezes até é que a câmera não mostra, tem gente que lá no meio fala, ah, meu Deus, de novo, né? Voltou firme agora, até conhecer uma pessoa e cair na fornicação de novo. Quando conhece uma pessoa, pão, cai de novo. Quer dizer, não está caindo porque não tem ninguém, né? Porque sozinho vai fazer o quê? Né? Agora, conheceu alguém, pronto, aí cai de novo, né? Não está bebendo porque não chegou o Natal ainda. Na hora que chegar o Natal, não sei o quê, o beijo já começa a molhar, né? Fala assim, também, né? Também não estou muito firme também, né? Eu faço o seguinte, o ano que vem eu pego firme. Como é que você vai acreditar numa pessoa dessa? Agora, se tiver um arrependimento e produzir fruto digno de arrependimento, é para essas pessoas que Deus, Ele olha. Essa é a primeira parte que eu falei do arrependimento. Agora eu vou falar de algo que está acontecendo, mas por que acontece? Porque às vezes a pessoa não vigia. Vai lá para Apocalipse 3. Vamos lá para Apocalipse. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Irmão, se você pegar a história na palavra de Deus, como que as coisas aconteceram, você vai ver que o diabo, Satanás, ele era um querubim de Deus. Então, irmãos, ele estava lá com Deus e ele conheceu a palavra. Ele conhece bem a palavra. Aonde que a gente pode dizer que ele conhece bem a palavra? Na tentação de Jesus. Quando ele foi tentar Jesus, ele mostrou ter um conhecimento profundo da palavra. Se Jesus não tivesse ligado com Deus, ele teria enganado Jesus. Está com fome? Transforme essa pedra em pão. Não é assim que as pessoas falam? Você vai passar necessidade? Você vai dar a Deus o que é Deus, passar necessidade? Pega esse dinheiro, né? Você vai ficar sozinho aí, sem ninguém? Sai com essa pessoa. Essa pessoa, quer dizer, o diabo ele sempre tenta usar
artimanhas como ele usou lá com Jesus. Mas Jesus estava ligado com Deus e tudo mais. Mas aqui está escrito que Deus falou sobre o morno. E Deus, ele fala logo em seguida, com toda a sinceridade. Ele fala, ó, porque és morno, não é quente nem frio, eu vou vomitar você da minha boca, né? O diabo sabe disso. Então o que ele começou a fazer? Ele começou a aproveitar da pandemia para deixar a pessoa o quê? Liga para a casa da pessoa agora, o que ela é? Evangélica, ela é crente, ela é isso e aquilo, mas está morna. Ele conseguiu deixar a pessoa morna. Quer dizer, por quê? Porque a pessoa sendo morna, o diabo sabe que ela não agrada a Deus, então fica morna, né? Quer dizer, não é nem quente, nem frio, a pessoa é morna, né? Porque, irmãos, quem está mais tempo na igreja, tem gente aqui que está até mais tempo do que eu na igreja, né? Eu me converti em 95, tem gente que é mais antigo ainda de igreja do que eu. Irmãos, nunca teve um povo com tanta intrepidez igual o povo de Deus. Nunca houve, não tem. Eu nunca vi um povo com tanta coragem igual o povo de Deus. Aí de repente o diabo colocou a mornidão em muitos, né? Só foi ficando morna e tudo mais, e aquela coisa foi acontecendo. Inclusive eu dei essa mensagem de manhã, o irmão me procurou, ele falou, pastor, vou dizer um negócio para o senhor, é verdade, porque eu falei que o crente, se tem um povo que nunca teve medo de morrer, foi o crente. O crente nunca teve medo de morrer, nunca, nunca. Em nenhum momento o crente teve medo de morrer. Ele subia o morro, descia o morro, ia para as quebradas, ia para a Chimboca, mas tem um primo lá que está fazendo aniversário, lá a boca é quente, a barra é pesada, Deus está com a gente, vamos embora, entra aí, Deus vai guardar a gente, e nunca teve medo de nada. E agora você vê, uma boa parte da igreja, o que mais tem é medo. Só está com medo, está com medo, só está com medo, né? Nós passamos agora no caminho para cá, eu estava até comentando, com meu filho, com a minha esposa, com a minha filha, um monte de gente, aqui ó, na rua do shopping, tudo sem máscara, conversando, pastor, mas está errado, tudo bem, está errado, eles tinham que estar de máscara, né, até por amor ao próximo, mas pergunta se eles estão com medo, pergunta se eles estão com medo, né? Eles dão até risada, né? O cara olha para você e fala assim, meu filho, eu só vou morrer o dia que Deus quiser, e fica dando risada, você fala, irmão, e você fala assim, nossa, será que só dele falar comigo assim eu já não vou morrer não? Irmão, quer dizer, você começa a perceber que isso daí aconteceu porque pegou a pessoa que estava morna, ela estava morna, já estava, e aquela coisa veio, e o medo começou. Primeiro, era porque não podia sair, tudo bem, não podia mesmo, tem gente que não pode até hoje, só que até quem não pode até hoje, não estou dizendo todos, já foi a uns 2, 3 aniversários, né? Já foi num bate-papo, né? Já foi comprar uma coisinha em promoção na loja, né? Já foi, né? A pessoa chegou lá, não, mas estou de máscara aqui, eu estou com álcool aqui. A pessoa não quer admitir, mas ela não tem mais vontade de vir louvar a Deus. Pessoal. Ela não quer cair em si, ela não quer falar para ninguém. Ela não quer, mas ela não tem mais vontade de congregar. Ela não tem mais vontade de adorar a Deus, de servir a Deus como antes servia. Ela não tem. Quer dizer, ela perdeu essa vontade. Quer dizer, o diabo foi colocando um medo na pessoa, né? Quer dizer, aquele medo foi entrando e tudo mais. Daqui a pouco, ela sabe, ela tem até vontade, às vezes, de fazer outras coisas. Aí ela diz que faz porque precisa, mas tem coragem para fazer. Mas agora, com Deus, a pessoa, ela deu uma apagada. Ela se tornou uma pessoa morna. Ela já não tem mais vontade de servir a Deus, ela não tem mais aquele desejo de louvar, né? Aquela luta pela família,
Porque antes via um irmão indo para o inferno, uma irmã, a mãe, o pai. Não, está amarrado, demônio. Você não vai levar minha família para o inferno, não. Está amarrado, eu vou orar, eu vou buscar a Deus. Agora é paciência, né? Ele não quer nada, ela não quer. Não, irmãos, eu estava até vendo, de manhã, eu não dei esse versículo aqui, porque eu dei uma meditada à tarde agora. Então, eu peguei esse versículo aqui nessa meditada que eu dei à tarde, que está em Jeremias capítulo 1. Olha o que diz aí. Eu vou ler direto na tradução 1,17, mas eu vou ler direto na tradução da linguagem de hoje, que vai dar para a gente entender melhor, porque aqui no 17 está assim, ó: tu, pois, cinge os teus lombos, levanta-te e diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Ou seja, quando Deus estava preparando Jeremias, Deus falou para Jeremias: eu não quero que você tenha medo. Eu não quero. Irmãos, isso é muito sério. Mas por que ele não queria que o Jeremias tinha medo? Ele estava falando: porque eu estou com você. Então, quer dizer, o que deixava, e deixa até hoje, né, Deus indignado, o que deixou Deus indignado no deserto? Porque ele estava com eles. Ele estava com eles. E eles falando dos gigantes, e eles falando da panela do faraó, ele estava com eles. Quer dizer, Deus estava com eles. Então, quer dizer, o que faz com que o Senhor fique indignado? Uma pessoa dizer que está com ele e acreditar mais no mal do que no bem, porque ela está com ele. Quer dizer, então aquilo foi indignando Deus. Você lembra daquela passagem que Jesus tinha feito a multiplicação? Aí os discípulos estavam conversando, aí eles começaram a falar: cadê o pão? Esqueceu o pão? Aí começaram a discutir, que esqueceram o pão. Aí Jesus falou assim: mas vocês esqueceram da multiplicação que eu fiz? O que ele estava querendo dizer? Eu estou com vocês. Vocês esqueceram que eu estou com... Fui eu que multipliquei aquele pão, os pães para a multidão, os pães e os peixes. Eu estou aqui com vocês. Quer dizer, agora vocês estão com medo? Quer dizer, o que está acontecendo? Está achando que vai passar fome? Está achando que vai passar necessidade? Olha o que ele diz aqui, eu vou ler nessa tradução para você entender. Ó. Aqui nas telas você pode pegar também. Ele diz, prepara-se para ir. Vá dizer a eles tudo o que eu mandar. Não tenha medo deles, não tenha medo deles. Agora, pois, olha aí, do contrário, eu farei com que você fique com mais medo ainda quando estiver no meio deles. Olha o que Deus falou para Jeremias, pessoal. Falou: eu não quero que você tenha medo. Agora, se você tiver, eu vou fazer que você fique com medo deles. Olha que coisa séria. Quer dizer, porque Deus falou: eu estou com você, ó. Do contrário, eu farei com que você fique com mais medo ainda, quando estiver no meio deles. Quer dizer, se você for para cima deles com coragem, eu vou estar com você. Agora, se você ficar com medo, eu vou fazer com que você fique com medo de todos eles. Olha aí, olha como é que ele levantou o profeta aí, Jeremias. Depois você dá uma lida, vê se Jeremias ficou com medo de alguma coisa. Por que tem gente que está cheio de medo de um monte de coisa aí? Porque deixou de crer, deixou de confiar, aí acabou ficando com medo. Quer dizer, aquilo que ele falou para Jeremias: eu quero que você tenha coragem. Agora, se você não tiver, ele falou, ó, depois põe na tela: eu vou fazer com que você fique com medo deles. Quer dizer, por isso que tem gente que está com medo até da sombra, não sabe nem por quê. Porque começou assim: eu estou com Deus, mas eu estou com medo. Eu estou com Deus, mas é isso. Eu estou com Deus, mas aquilo. Não, irmãos, quer dizer, é inadmissível uma pessoa que não crê que o Espírito Santo existe esteja mais tranquila do que uma pessoa que crê que o Espírito Santo existe. Porque até então as pessoas falavam: não, a minha vida está na mão de Deus. E agora não está? Agora continua. A sua vida está inteiramente na mão de Deus. Ela está inteiramente na mão do Senhor. Claro, se ele tiver um plano, quem que pode impedir? Ninguém. Mas ele falou para Jeremias: eu quero que você tenha coragem. Se você não tiver, você vai ter medo deles. Quer dizer, por quê? Porque não está confiando.
Tanto é, irmãos, que eu estava até vendo, eu fiz um estudo, um livro de números esses dias, e ali Deus fala muito a respeito do povo não entender o que ele tinha feito. Quer dizer, ficar dizendo que é isso, que é aquilo, quer dizer, ficar atribuindo ao inimigo força e não atribuir a Deus a força que ele tem. Quer dizer, então ficar atribuindo as coisas ruins, né? E tudo mais, né? E até esses dias, até a pessoa, ela estava comemorando, né? Que até estava saindo a vacina, que não sei o quê, ainda bem, tomara que saia mesmo, mas já teve uma vacina que estava não sei onde, já morreu um, agora outro. Quer dizer, então não é isso que vai resolver. A gente tem que orar, tem que buscar Deus. Falar, Pai, tem que buscar, né? Eles falaram que para poder usar a cloroquina tinha que demorar 20, 30 anos, quer dizer, e essa vacina então? Eu acho que o meu neto que vai. Não, essa pode tomar amanhã, né? Irmão, coitado de quem ainda não entendeu nada. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você, não é para apavorar ninguém que está me assistindo, não. Ninguém entendeu nada desse vírus ainda. Ninguém entendeu nada. Não, mas a pessoa que está não sei o quê, que era grupo de risco, que era disso, que é aquilo. Não, porque morreu. E quando a pessoa fala, não sentia nada. Não, mas não, alguma coisa tem que ter. Alguma coisa devia... Irmãos, sabe por que nós estamos aqui? Você está vivo aí? Eu também? Por causa de Deus, pessoal. É por causa de Jesus Cristo que nós estamos vivos aqui. Você pode ter, não vai pensar que é porque você comeu inhame que você está vivo aí. Porque tem gente que comeu inhame e já foi embora há muito tempo. Quer dizer, não vai pensar que é porque você tomou a cloroquina, porque tem gente que tomou cloroquina e foi. Não vai pensar que você tomou o outro remédio lá, não vou ficar falando o nome de remédio, senão o pessoal vai para a farmácia daqui a pouco. Quer dizer, não vai pensar... Não, irmão, nós estamos vivos porque Deus permitiu. Porque se Ele quisesse, já que a gente tivesse sido promovido, não haveria ninguém que segurasse a gente aqui, pessoal. Não haveria. Tem ninguém. Não tem gente que ficou ali, que você vê o relato da pessoa, ficou quase morta lá 2 dias, ressuscitou, quer dizer, voltou, e tudo mais. E o outro chegou lá em 10, 15 minutos, o que aconteceu? E ninguém entendeu nada. Irmãos, toda pessoa que ainda não crê que a vida dela está na mão de Deus, que a vida dela está nas mãos do Senhor. Vamos para Mateus 3, a gente vai concluindo. Mateus 3, o dia que o pastor Roberto, que foi pastor aqui em Limeira, na mini vigília, ele citou esse versículo aqui, que é muito bom, que às vezes é o que está faltando na vida da pessoa. Olha o que diz aí, 3:11. E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com o quê? Com fogo. É o fogo que precisa ter. Por que a pessoa ficou morna? Porque foi perdendo o fogo do Espírito Santo. Quer dizer, ela foi deixando, a coisa foi ficando, ela não sente mais falta e tudo mais. Eu quero dar um tempo. Irmão, quem ama dá tempo. Quem ama não tem esse negócio de dar tempo, não. Irmão. Você que casou, aí você queria dar tempo, você queria era casar. Dar tempo. Que tempo? Você fala, não, mas vamos dar um tempo. Mas quanto tempo você quer? Né? Pensou a Suzy falar para mim, eu quero casar com você. Eu falo assim, você me dá um tempo? Eu falo, mas que tempo que você quer? Eu falo, uns 2 anos. Mas 2 anos? 2 anos você vai tomar a decisão? Isso aí ela vai ficar orando 2 anos para ver se ela consegue gostar de mim. Né? 2 anos, irmão, né? Ela vai ficar falando, não sei, vou, não vou, né? E não, 2 anos, irmão. Agora, se ela realmente quer, ela fala assim, nós já oramos, né? Já oramos, né? Tem gente que fala que está orando. Orando o quê? O que eu não quero, né? Negócio de orar, já orou. Nós não estamos na igreja, a gente não ora. Você não é homem de Deus? Você não é mulher de Deus? O pastor chegou para um casal e falou, vocês vão orar 5 anos. Mas 5 anos, irmão? Pelo amor de Deus, orar 5 anos, a não ser se a pessoa tiver 13, né? Tiver 13, daqui 5 tem 18, aí até concordo.
Agora tem gente que está com 50, irmão, vai orar mais 5 anos, daqui a pouco orou, agora está. Então vamos esperar Deus confirmar. Já está com 55, mais 5 anos para confirmar. Vai casar com 80. Quer dizer, irmão, esse negócio de dar tempo, de confirmar, de ver, é a pessoa que ainda não sabe o que quer. Quem quer Deus, irmão, não quer dar tempo nenhum. Quem quer Deus e pronto. Por isso que tem que ter o Espírito Santo e o fogo. Tem que ter o fogo. Você tem que buscar esse fogo. Ele falou aqui, ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, Pai, eu preciso disso aí. Eu preciso desse fogo aí. Nada vai apagar. E vamos terminar em Romanos 12. Romanos 12. E olha, irmãos, esse negócio de namorar é muito relativo. Às vezes, pastor ou pastora, eu quero namorar. Não, você não pode namorar, irmão, vai namorar nada. Aí passa aí uns anos, a pessoa fica solteira pro resto da vida, ela vai culpar quem? Ela vai culpar o pastor. Fala assim, é ele que não deixou eu namorar. E se o pastor falar, irmão, por que você não namora com ela? Aí daqui uns anos ele fala assim, pastor, o senhor é que é culpado, o senhor que me arrumou. O senhor que falou para eu poder. Então, quer dizer, a gente não tem que se meter na vida de ninguém. Quer dizer, a pessoa que tem que orar, pastor, o que você acha da minha namorada? É você que tem que achar, você que vai ficar com ela, você que vai casar com ela, você que vai dormir com ela. Não, quer dizer, a pessoa que tem que orar a Deus e ver. Agora tem umas pessoas que elas tentam ajudar Deus, né? Deus, né? Ela tem que querer aquilo que Deus quer. Romanos 12, versículo 11. Ele fala aí, vamos terminar, né? Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Quer dizer, ele está dizendo que a gente tem que ser fervoroso, né? Uma pessoa que é fervorosa, ela quer Deus, ela quer o Senhor, ela precisa de Deus, né? E ela vai lembrar do morno, né? Não, irmão, está amarrado em nome, ninguém vai ficar morno, não. Pai, ou é frio ou é quente, eu quero o teu Espírito Santo, eu quero o teu poder na minha vida, eu quero te adorar, eu quero ter vida com o Senhor, eu quero ter vida em oração, eu quero uma vida contigo, quer dizer, sede fervorosos no Espírito. Amém, pessoal? Então, 2 coisas que nós falamos hoje, do arrependimento, que para Deus olhar para uma pessoa precisa do arrependimento, e a outra coisa que ele diz a respeito do fogo do Espírito. E se era o medo querendo entrar, meu irmão, não deixa esse medo entrar, não. O medo é uma porta aberta para o diabo. Confia em Deus, confia no Senhor. Se tem que fazer alguma coisa, ora a Deus, vai fazer na fé, em nome de Deus. Está mandando usar máscara, vamos respeitar, até por amor ao próximo, passar o álcool na mão, é amor ao próximo, tudo bem, mas não deixa o medo entrar. Em hipótese alguma, deixa o medo entrar. Lembra que Deus falou para Jeremias, você vai e tenha coragem, caso contrário, eu vou fazer você ter medo deles. Olha aqui, que coisa, hein? Jeremias só tinha uma opção, ou ter coragem, ou ia ter coragem, ou ia ter medo de todo mundo. Ele decidiu ter coragem e fez o que Deus mandou, amém? Vamos nos colocar em pé, meus queridos, vamos orar.